Graças a Deus. Saudamos aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e esta semana comentaremos os devocionais diários propostos pela CPAD, as lições bíblicas editadas para a classe dos adultos neste segundo trimestre de 2024. O tema trimestral nos traz a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de número 9, que será ministrada no dia 2 de junho de 2024, nos traz o tema semanal: Resistindo à tentação no caminho. Para esta segunda-feira, o título proposto pelos editores é A Tentação que se origina do Diabo e seus ardis. O texto proposto está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 5. Façamos a leitura. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis da árvore, de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Meus irmãos, nós vemos que a tentação, ela se origina neste aspecto primário, no que alguns chamam de pecado original, com uma interpelação, com uma interferência direta do diabo, aqui representado pela serpente. Há muita discussão acerca da corporeidade do diabo na serpente, e nós não vamos entrar nesses pormenores teológicos. O certo é que o relato bíblico nos mostra que através de uma serpente, o diabo tenta a Eva para a enganar. O diabo é um dos três inimigos do cristão ou do homem temente a Deus. Quando digo homem, obviamente estou me referindo à humanidade. Somando-se a carne e o mundo, formam então a tríade que milita contra a fé cristã. Mas acerca dos outros inimigos da fé, nós vamos tratar na quarta-feira. O certo é, Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém. Nenhuma tentação se origina em Deus. Embora alguns irmãos nossos mais voltados à linha determinista ou pré-determinista nos afirmam que Deus tem uma agenda, inclusive com o pecado, nós não cremos assim. Nós, conforme escreve Tiago, no capítulo 1, versículo 13, está expresso: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Da mesma forma que Deus não pode ser tentado e não peca, não há possibilidade de Deus pecar, assim também ele não tenta a ninguém. Esta é uma verdade central. Então, neste aspecto, toda a tentação ela é executada pelo maligno, seja usando algum expediente mundano, seja ele próprio possuindo os seres vivos,
ou de alguma forma induzindo através dos seus ardis. Com Eva, os ardis de Satanás se manifestaram pela falta de sustentação da própria Eva nas palavras ditas por Deus. Inicialmente, Eva ouve a voz da serpente, ela aceita a aproximação da serpente. Logo no versículo 1, quando a serpente se aproxima de Eva, não encontra nenhuma resistência, nenhuma oposição. Em nenhuma parte nós vemos que ela tentou se esquivar da serpente, mas deu ouvido à serpente. O Senhor Jesus nos aconselha pelo seu próprio exemplo. Em João capítulo 14, versículo 30, está escrito, ele dizendo aos discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, quando a presença maligna se apresentava, quando Jesus estava entre nós fisicamente, ele se retirava. Onde há a presença do mal, o cristão deve se esquivar, não deve dar espaço para conversas ou a possibilidade de ser tentado. Mas Eva ouviu a serpente. E quando ouviu a serpente astutamente, o diabo astutamente, usou uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira inteira. Quando ele diz, olha, Deus disse para que vocês não comam de toda a árvore do jardim. Jogou, como se diz aí no populacho, uma casca de banana, não é? Para a irmã Eva escorregar. E de fato, ela respondendo à serpente disse, não foi assim que Deus disse. Ele diz que nós podemos comer de todas as árvores, todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Este nós não devemos nem comer, nem tocar. Veja o acréscimo nas palavras de Deus. Em nenhum momento Deus disse que não se podia tocar no fruto. A ordem era para não comer. Mais uma meia-verdade. Se utilizando do expediente da mentira ou da falsidade, da falsificação das palavras do Senhor, deu então novamente legalidade ao diabo para continuar a sua prosa satânica. Com Eva foi assim, e conosco não é diferente. Se o diabo, o inimigo das nossas almas, encontrar uma brecha, ele vai fazer de tudo para que aqueles que estão em Cristo decaiam da fé e caiam em desgraça total. Não adianta querer enganar o diabo, não adianta querer se esquivar ou enfrentar as armadilhas satânicas simplesmente com a sua inteligência. Veja o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 12, em versículo 9, quando o apóstolo João, ele registra: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja a palavra, e que engana todo o mundo. Eu, você, a qualquer um, somos alvo passíveis de Satanás, se não for mediante as armas espirituais que também vamos estudar à frente. Ele engana todo mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, você e eu não somos diferentes de todo mundo. Estamos passíveis de sermos tentados pelo diabo. Então vigiemos e saibamos responder com precisão e paciência, a partir da palavra de Deus, às tentações que nos são propostas. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.